De revisão do Plano Diretor de 2018 do município de Assis Chateaubriand. Para tanto, eu gostaria de compor a nossa frente de honra, gostaria de convidar o nosso prefeito, Marcel Henrique Miqueleto, para que possa estar aqui à frente, para nós formarmos uma frente de honra com as nossas autoridades. Gostaria de convidar, neste momento, o senhor Juan Carlos Alves, que é o coordenador geral para esta equipe que estará trabalhando no município de Assis Chateaubriand, esta equipe técnica municipal. Gostaria de convidar também a nossa presidente da Câmara, Vera Lúcia Nascimento Pestana, os demais vereadores que se fazem presente, vejo aqui o Cezinha, o nosso vice também presidente Odilo Denig. Se mais algum vereador estiver presente, por favor, que possa também estar, vir com o Chiquinho, por favor, Mauro Adriano, a Regina, os vereadores que estiverem presentes, por favor, que possam também estar compondo conosco. Eu gostaria de chamar a Silmara Strasburger, ela que é arquiteta urbanista, coordenadora geral, e o Ademir Strasburger, ele que é especialista em trânsito, ambos da Mobile Consultoria, que estarão durante todo esse período, já estão trabalhando com o município, e estarão dando continuidade neste trabalho agora com essas audiências públicas e também com a série de oficinas temáticas. Como parte dos trabalhos de revisão do plano diretor, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras, realiza hoje a primeira de uma série de 4 audiências públicas e 4 oficinas temáticas. Neste primeiro evento, a comunidade terá a oportunidade de conhecer o processo que regula a revisão, cronogramas de atividades, metodologia e técnicas previstas, debater as questões relativas à participação popular no desenvolvimento dos trabalhos. O objetivo nosso hoje é encontrar a melhor forma de se planejar, projetar de forma coletiva o futuro da nossa cidade, para um crescimento ordenado e principalmente sustentável. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade que a população terá para discutir e contribuir com o futuro da nossa cidade. As propostas apresentadas no projeto de revisão do plano diretor afetam direta ou indiretamente a vida de toda a nossa população chateaubrandense. E é por isso que ela deve ser ouvida e também participar deste processo. Passamos agora, neste momento, a palavra dirigida. Passo a palavra à nossa presidente da Câmara, que fala em nome de todos os vereadores presentes. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso prefeito Marcel Miqueleto, o Juan, que é da secretaria dele, o plano diretor, aos meus companheiros vereadores, a toda a comunidade aqui presente. Momento esse importante, que nós sabemos que o plano diretor é necessário para que o município realmente cresça da melhor forma possível. Como nós estamos com o nosso município em pleno desenvolvimento, né, Marcelo, acho que é a hora e o momento mais certo de fazer realmente esse plano diretor. E um momento importante hoje dessa audiência pública é da nossa comunidade ter a oportunidade de participar, trazendo sugestões. Acredito que aqui hoje vai ser colocado o que já foi, o que está sendo colocado, e é o momento de repente, de mudanças. Então, Marcel, parabéns, Juan, parabéns pela iniciativa. Isso mostra que o nosso município realmente está à frente, está adiantado, enquanto que tantos outros municípios ainda nem se mexeu para que realmente faça o plano diretor. Então, mais uma vez, a Prefeitura de Assis Chateaubriand sai na frente com o seu plano diretor. E nós, da Câmara de Vereadores, parabeniza, Marcel, a sua equipe pelo trabalho, e com isso quem ganha é a nossa comunidade e Assis Chateaubriand. Parabéns. Palavras da presidente da Câmara, Vera Lúcia Nascimento Pestana. Nesse momento passo a palavra ao Juan Carlos Alves, ele que é coordenador geral da equipe técnica municipal, nomeada pelo prefeito Marcel Miqueleto, através do decreto 260/2017. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito Marcel, boa tarde, Vera, boa tarde a todos os presentes. Tivemos o cuidado, sim, de trabalhar na revisão do plano diretor, que o nosso plano diretor é de 2007, 2017 agora venceu os 10 anos, iniciamos já no início do ano com a licitação, ano passado ainda, da revisão, a qual a empresa Mobile foi a vencedora para essa revisão.
sendo que ela já prestou serviços para o nosso município, inclusive para o estado do Paraná também, por isso que chegamos também ao conhecimento da empresa, que veio através, inclusive, do governo do estado também. Então, nós procuramos fazer de uma forma organizada, de uma forma técnica, o qual, inclusive, este decreto que o prefeito municipal colocou uma equipe técnica de mais de 30 profissionais dentro da administração pública nossa, para que seja realmente participativo. Ou seja, essa revisão do plano diretor nosso, a gente quer caminhar de mãos dadas com todos vocês. Por isso que nós temos a sociedade civil organizada aqui, representada através do núcleo, através das entidades, a SIAC. A gente fica contente também de toda a sociedade participar e principalmente também a equipe técnica, inclusive do núcleo de arquitetos e engenheiros, inclusive aqui do nosso município também, para que possa dar colaboração para nós também nesse sentido. A gente fica contente, inclusive essa revisão já era até para estar um pouco mais adiantada, mas devido a todos os desencontros de agendas nós não conseguimos adiantar. Porém, agora estamos com todas as agendas pré-definidas, inclusive para que a gente possa fazer todas essas melhorias, pois, como a grande maioria bem sabe, o plano diretor é a lei principal, é estrutural para o nosso município, para que todas as outras leis, para que a nossa Câmara de Vereadores possa, inclusive, desempenhar todo esse trabalho legislativo que vem fazendo com muita parceria, com muita responsabilidade sobre todos nós. Inclusive, hoje pela manhã, conversando com a empresa, já levantando algumas problemáticas, né? Além da situação de mobilidade urbana, além da questão das mãos binárias do nosso município, dentre várias outras situações, nós iremos estar discutindo nas oficinas técnicas. Gostaríamos que todos vocês estivessem presentes nas próximas oficinas técnicas também e que tragam mais pessoas também, para que o município, a administração pública, possa caminhar de mãos dadas com vocês, tanto a sociedade civil organizada como os técnicos da sociedade também, para que a gente possa ter um plano para o município e de uma forma geral para todos os cidadãos. A gente agradece a presença de todos. Uma boa tarde. Obrigado, Juan Carlos Alves, ele que é coordenador-geral desta equipe técnica municipal. Passo a palavra agora ao nosso prefeito Marcel Miqueleto. Bom, gente, boa tarde a todos, todas. Quero aqui saudar a presidente da Câmara, em nome dela, saudar os nossos vereadores presentes, parceiros, que com certeza podem nos trazer contribuições, sugestões, para que a gente possa avançar nesse sentido, né, e melhorar ainda mais a qualidade de serviço público e, acima de tudo, qualidade de vida para a nossa gente. Quero aqui saudar o Juan, nosso secretário, e que está desempenhando esse papel juntamente com vários outros departamentos do município e secretarias, para que a gente possa fazer isso, como ele bem disse, de uma forma transparente, responsável e, acima de tudo, técnica, para que a gente acerte, leve a nossa população a maior transparência possível, recebendo as sugestões, as críticas, o que seja de direito à nossa sociedade, para a gente ajustar um plano adequado, para a gente avançar, né, nesse plano que nós temos aqui, junto com a Mobile, né, que vai, junto com a gente, desenvolver esse plano diretor. Quero agradecer a presença de vocês, os responsáveis da empresa, e vocês já viram pelo que o Juan falou, já tem um know-how, uma expertise nesse sentido, já acompanha, né, os planos diretores de vários municípios, até do próprio estado, e eu acho que vem trazer muito, né, nos ajudar a fazer esse plano da melhor maneira possível. Vocês todos sabem que a nossa cidade está vivendo um processo de transformação industrial, de crescimento, né? Nós temos aí a maior obra do estado do Paraná hoje, iniciada em Chateaubriand, com a firmeza, o frigorífico, e que vai dar um impacto habitacional, social, econômico para a nossa cidade, e a gente precisa crescer organizadamente. Por isso que eu quero agradecer a presença aqui de vários atores, entidades. Está aqui o Paulinho representando a SIAC, eu vejo a Emater, vejo IFPR, vejo agências bancárias, vejo o Donizete da Sanepar, né, os nossos servidores municipais, bom, as entidades todas, Núcleo Regional de Educação. Então isso tudo é importante para que a gente possa concentrar as nossas energias e construir um plano diretor adequado para essa evolução habitacional e esse impacto habitacional que nós já estamos recebendo. Eu vejo a Fátima aqui, a minha secretária de Educação, já passando e hoje iniciando as nossas atividades escolares. Só nesse início agora de 18, o volume de crianças que nós estamos recebendo nas nossas creches, escolas, nada parecido nos últimos 20, 30 anos na nossa cidade. De
gente, se tem criança, tem pai, tem mãe, tem gente chegando, e consequentemente, né, nós estamos na área da assistência social, vejo a Janaína, vendo as meninas aqui, nós estamos na área da saúde, vejo o pessoal meu de saúde, e a gente já está construindo, né, internamente aqui no Paço Municipal, locais adequados para que a gente possa, né, dar o suporte técnico e, acima de tudo, operacional, como agente público, como, né, proteção a esses habitantes. Nós estamos já projetando postos municipais em bairros que hoje já tem uma população considerável, já estamos provocando uma escola nova para mais de 600 alunos em uma região aonde estava distante para vir até aqui no central, que é lá no Mônaco. Nós estamos já fazendo os avanços, mas nós precisamos, né, trazer a população, fazer de uma forma mais transparente possível, e aqui até quero sugerir, se possível, não sei se isso pode, a gente fazer essas audiências públicas fora do horário comercial, não sei se isso pode, à noite, de tarde, para a população vir participar, porque a gente vê um pouco de dificuldade, todo mundo trabalhando, e muitas vezes poderiam pessoas nos trazer sugestões, críticas, para que a gente fosse o mais transparente possível, para que a nossa sociedade entenda que hoje nós não podemos mais levar o serviço público no jeitinho, que nós temos que seguir as regras, que nós temos tribunais de contas, Ministério Público, né? Nós temos vários agentes que estão de olho com o serviço público e a própria população, cada dia mais exigente, participativa, e que nós temos que ter a responsabilidade, como entes aqui, de fazer, né, o mais razoável possível. E a população também entender que não adianta esperar tudo do serviço público, né? E que precisa também ter suas responsabilidades, seus direitos, mas também suas responsabilidades. Então a gente precisa, através desse plano diretor, mostrar as regras, aquilo que nós precisamos avançar na área de acessibilidade, na área do trânsito do nosso município, a evolução que nós tivemos nesse sentido, né? Em todas as mobilidade, né? O que ainda nós temos para avançar nesse sentido, nos espaços públicos, aonde que nós temos que melhorar, né? O que nós ainda temos que fazer, avançar, para onde a gente quer que a nossa cidade cresça, qual é a região que tem espaço para crescer organizadamente, aonde nós vamos colocar a área industrial do nosso município, aonde a área comercial, residencial. Então isso tudo é que, através do plano diretor, nós vamos discutir. Eu vi uma vez, vamos fazer agora a reforma, né, da Praça Paris, R$1 milhão que nós vamos colocar lá. E lembra, Pedrinho Cabral, quando nós estávamos com a vontade de colocar lá a pista de skate, que todas as crianças também têm o direito, mas veio já um abaixo-assinado daqueles que moram em volta daquela praça, que não querem a pista de skate lá, porque as crianças, os jovens não... Que direito esses vizinhos têm para fazer um abaixo-assinado e vir aqui e trazer essa problemática para o município? Qual é o direito nosso de nós falar sim ou não para esse sentido? Eles têm essa prerrogativa de querer ou não querer, ou é nossa? Ou de quem quer, sabe? Então isso tudo, eu vou colocar agora uma escola no bairro, mas vai ter um monte de crianças passando na frente da minha rua, eu não quero escola na frente da minha casa. Eu quero quebra-mola, que eu nunca vi tanto quebra-mola que todo mundo quer na cidade. Vamos ver a questão técnica. Nós vamos fazer as ruas que só vai, só vem, né? Como é que chama isso? Binária. Nós tivemos até um tempo atrás um volume de veículos, nos últimos 10 anos, o que cresceu de motocicleta e veículo no nosso município e o que vai crescer. Assis vai ser a cidade que mais vai crescer no estado do Paraná em pouco tempo, com essa evolução industrial que nós vamos ter. É um impacto habitacional muito grande. Então nós temos que estar programado, planejado, aonde nós vamos levar essa população que vai chegar, aonde vai crescer. A gente já vê aí loteamentos, empresas, pessoas querendo construir prédio, querendo construir, avançar, diminuir as áreas de lote, porque hoje é uma realidade, anos atrás era outra, e agora, né, as famílias estão se diminuindo, estão se dividindo, os filhos estão saindo. No campo nós estamos tendo dificuldade, no eixo rural, gente vindo para a cidade, a questão ambiental, questão principalmente na área de segurança pública, quem está no interior quer vir para a cidade, e na cidade está enchendo, e o Estado não está dando conta de colocar os policiais em todos esses lugares, e o lixo, o que vamos fazer com o lixo?
Então isso tudo que a gente vai discutir. Por isso que a gente tem essa contratação de uma empresa que vai nos dar um norte, para a gente juntos programar o futuro dos próximos 10 anos, 15, 20 anos da nossa cidade, que vai ter uma evolução habitacional diferente de toda a nossa região. Nenhum município próximo aqui à nossa região vai ter um crescimento tão gigantesco quanto o nosso. E aí que nós temos que avançar na área educacional, aí que nós temos que avançar e desses gargalos fazer a nossa cidade virar polo na área de educação. Se nós vamos ter aí uma avalanche de empregos na área industrial, quantas oportunidades nós vamos ter dentro desse frigorífico, das empresas que vão trabalhar em volta desse frigorífico, que vão ter que ter mão de obra especializada. Quanto que a Assis vai ser referência através de todo esse volume de gente na micro-região, na área de saúde pública, que nós já estamos avançando com o Hospital Beneficente, hoje indo para mais de 50 leitos e daqui posteriormente para 80, 100 leitos, e ser na micro-região uma referência. Então, isso tudo nós temos que buscar para fazer da nossa cidade, e não perder as oportunidades para fazer da nossa cidade uma referência na região e no estado do Paraná. Por isso que nós temos que crescer juntos, organizados, cada um sabendo o que é o seu compromisso, o seu direito e as suas responsabilidades, porque não dá para um município suportar toda essa carga e essa velocidade de crescimento que nós vamos ter. Nós não vamos ter essa arrecadação através do frigorífico agora, de imediato. Nós vamos ter esse impacto, que às vezes é muito interessante se a gente saber administrar isso. Se a gente não souber administrar e organizar esse quadro, lá na frente nós vamos gastar muito dinheiro público em coisas que nós poderíamos remediar desde já. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, da empresa que está aqui para nos ajudar. Eu tive hoje ainda conversando com o Donizete, foi hoje, né, Donizete? Sobre a Sanepar, quais os investimentos que a Sanepar tem com o município de Chateaubriand, tenho provocado o Munir, que é o presidente, vai aí, acho que dar boas notícias também para o futuro. São dezenas de milhões de reais que vão ser investidos em saneamento no nosso município. Não posso admitir que em 50 anos de Assis nós temos apenas 50%, 55% de saneamento, nós temos que evoluir e muito, e agora com as tratativas que nós tivemos com a Sanepar, nós vamos crescer o que não foi crescido em todos esses tempos, em poucos anos agora, já está iniciando, né, ali no Jardim Progresso, mais de 12 quilômetros de saneamento. Nós temos, gente, na área de reservatórios de água que nós temos que fazer, de dejetos, tudo isso que nós temos que... O povo vai no banheiro também, nós precisamos tratar isso aí. Você imagina, nós temos 35 mil habitantes, não para mais de 50 mil. Nosso reservatório está no limite. Esse povo que está chegando, esse reservatório vai ficar pronto quando? Nós vamos dar conta de bombear todo esse negócio para tratar? E a água, e o Rio Alívio, e aquela tratativa que nós temos com a Itaipu. Não se faz mais piscicultura, isso, aquilo na base da bacia do Rio Alívio, porque é o tratamento de água potável do nosso município. Como é que não fazer os produtores que estão captando a água do rio e está caindo, vamos dizer, a chave lá da água lá e está faltando água para tratar? Tudo isso tem que ser discutido. E as pessoas têm que entender que acabou o jeitinho brasileiro. Que o prefeito vai lá e resolve a vida, o vereador vai lá e fala fazer isso, aquilo, e nós vamos tratar. Nós temos que ter responsabilidade e profissionalismo. E por isso que nós estamos agora tratando os próximos 10 anos que nós vamos fazer do nosso município. E acho que antes até dos 10 anos a gente pode mexer, porque nós vamos crescer muito rapidamente e com certeza nós vamos ter que avançar e mudar algumas coisas que nós vamos tratar aqui agora e que nesse meio de caminho a gente possa mudar. Então, eu queria agradecer a todas as entidades, ao Sindicato Rural aqui, patronal também, aqui o Valdemar, a todos que estão aqui. Eu gostaria, se possível, abrir mais esse leque, a população vir participar. Se a gente puder fazer isso à noite, de tardezinha, depois que o pessoal sai, para as pessoas saberem quais são as responsabilidades delas também. Porque eu quero que a população entenda, a gente vive, eu sou apenas o síndico desse condomínio gigante que nós temos. A cidade é um condomínio, eu só gerencio isso. É isso que o povo tem que entender. É a mesma coisa de um prédio. Se 2 não pagar o condomínio do prédio, vai sobrar para os outros que estão pagando. E aqui na cidade é a mesma coisa. Se o povo não pagar o IPTU, não tiver consciência, eu vou ter que tributar, aumentar os tributos para poder arrecadar, para poder dar um serviço de qualidade.
As pessoas têm que entender as suas responsabilidades, seus direitos, mas as suas responsabilidades. Nós estamos aí fazendo uma coisa que nós não precisávamos estar fazendo, de limpeza pública, coisa que é de dentro da casa das pessoas, limpando pátios que são particulares, que nós podíamos estar avançando. Vocês estão vendo a área pública nossa atrasada na nossa limpeza, porque nós temos que ficar limpando coisa de gente particular. E assim vai, né? Na área da agricultura, que nós precisamos cuidar do rio, porque se não tratar bem o rio, traz problema. E aí assim vai por diante. Então, a gente precisa ser transparente nas nossas ações, e é assim que deve ser em todo espaço público, estadual, federal e municipal. Essa é a nossa condição. Nós queremos tratar isso de igual, ouvir as sugestões, porque muita população pode nos trazer sugestões importantes. Vive no bairro, né? Qual é a realidade do bairro? Às vezes a gente quer levar uma coisa que não é o interesse do bairro, então a gente tem que ter esse cuidado e saber gastar bem o dinheiro que é do povo, administrar bem esses recursos, saber gastar com responsabilidade, mas pontualmente não errar, porque nós vamos ter um avanço habitacional muito forte, muito rápido e agressivo, e por isso que a população vai ter que saber entender. Nós vamos ter que, né, conduzir isso com sabedoria. É gente querendo fazer investimentos na nossa cidade de uma forma que tem que ser através de toda uma prerrogativa técnica para poder fazer investimentos, e a gente saber lidar com isso com muita tranquilidade e expandir isso à população para saber o que nós estamos fazendo. Então, agradeço a todos vocês. Se a gente puder fazer esses novos eventos, são acho que 4 audiências, oficinas, se há 8 momentos que nós podemos estar trabalhando isso com as entidades e com a população diretamente. Se a gente puder fazer em horários que sejam mais adequados para a gente encher isso aqui e conversar com a população, porque quando a gente faz uma reflexão com o povo, que tem aí quase 20 milhões de IPTU atrasado, Cascavel tem 140 e Foz do Iguaçu tem 250 milhões de IPTU atrasado, quanto se eu tivesse esse dinheiro em caixa eu poderia estar fazendo para o povo? E aí muitas vezes quando a gente começa a indagar, hoje eu estava com o pessoal do Ulisses aqui e está dizendo, muita gente recebe o seu IPTU na média de 500, 600 reais, a grande maioria da população mais ou menos nisso, e não paga. Mas o filho dessa pessoa custa na minha creche 7, 8 mil reais, que eu tenho que bancar, que eu tenho que dar remédio, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que dar um asfalto decente, que eu tenho que colocar numa condição mínima de qualidade, mas os quinhentão para pagar, para nos ajudar a arrecadar e colocar efetivamente um serviço de qualidade, não paga. Mas que custa para nós 7, 8 mil reais o filho dele, custa. Como é que você mantém? Se a prefeitura não fabrica dinheiro, vive de arrecadação, como é que mantém? Como é que quer uniforme de graça, quer material de graça, quer remédio de graça, quer hospital com qualidade, estrada boa no interior, e se não ajuda a pagar o quinhentão? Mas daí você vai na casa dele, ele compra uma televisão de 80 polegadas, que nem precisa, e faz um carnê de 3 mil reais por mês para pagar. Aí tem dinheiro. Vai pagar o quinhentão para cuidar do filho dele na creche, ele não paga. E vem reclamar da prefeitura. Então, minha gente, é esse lado de cá que eu quero que as pessoas entendam. A gente tem avançado muito, a nossa cidade tem crescido, e nós vamos precisar muito da população tendo o discernimento de nos ajudar a fazer um crescimento responsável na nossa cidade, mas pagando seus impostos, cobrando para o município, né? Eu vi, então eu vou dizendo esse exemplo, acho que vocês podem também levar. Em Ponta Grossa, o prefeito, eu estava com eles esses dias, que nós fomos levar o caçado lá na MP, e no carro o prefeito de Ponta Grossa, ele colocou lá o devedômetro. Tem o impostômetro, tem não sei o que mais e tal, o devedômetro. Sabe como é que é? No portal Transparência é um aplicativo que você pode ter. Rua Chile, minha rua. Todo mundo me cobra, é lâmpada queimada, tem buraco na rua, é árvore caindo, o povo jogando lixo na frente da casa. Aí você levanta o devedômetro, tem lá na rua 400 mil reais de IPTU atrasado. E os caras lenham no prefeito, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E aí mostra, cada casa, não fala o nome, não pode, mas mostra na rua quanto a rua deve para o município. Se pagar, como o prefeito falou, tinha uma rua lá que devia 800 e poucos mil reais, os caras estavam querendo trocar 2, 3 lâmpadas e pau no prefeito. Ele falou, eu coloco LED, eu faço paisagismo, eu coloco parquinho, eu recapo todo ano se quiser essa rua, é só vocês pagarem.
Virou um movimento lá em... Viu, Farol? Nós temos que ir lá ver. Porque até Itaipu, eu levei isso na MOP agora, Itaipu quer desenvolver o software que fez lá, que fez em Ponta Grossa, para dar para todos os municípios aqui da MOP. Você vê, uma coisa que eu trouxe, a Itaipu já pegou e já quer repassar para todos os municípios. O devedômetro. Vamos ver, desses 20 milhões que nós temos aqui em Assis, quais são as ruas, quais são as regiões que mais devem no nosso município. É só pagar que a gente vai lá e faz tudo que tem que ser feito. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Quando a gente mostra, põe o dedo na ferida, lá virou uma avalanche de gente parando de reclamar do prefeito e pagando a conta. Porque sabe que deve, quer reclamar. Agora, aonde está certinho, está direitinho, o prefeito não está fazendo, a gente tem que levar choque, não. Agora, onde está devendo, o povo devendo, e ainda querendo, né? Mas é assim, por isso que eu queria, desculpa eu ter me alongado, mas é essa construção que nós temos que fazer em todos os municípios do Brasil. Eu, como presidente da MP, tenho falado isso aos prefeitos, não há espaço mais para fazer politicagem. Prefeito tem que ser gestor, tem que ter domínio, tem que muitas vezes falar para a população o remédio amargo que tem que dar. Essa é a nossa responsabilidade, não é só sempre falar coisa bonita. E outra, e vender ilusões à população. Eu vou fazer, chega ali, amanhã está lá e daí não vai e não faz. Se tem que falar não, tem que falar não. Se tem que falar sim, tem que falar sim e fazer. E fazer com qualidade. E quero agradecer aqui os nossos vereadores que estão nos ajudando aí nas obras que nós temos aí do município, fiscalizando. Eu tive ontem com o vereador e ele me mostrando as fotos. Aonde estava fazendo mal feito, foram lá, corrigiram, aonde estavam fazendo. E que é isso? Porque aqui não tem esquema, não tem pedra para ninguém, aqui é correto. Só não consigo eu verificar tudo. Aonde eu vou, eu tiro foto e fico infernizando a vida dos meus secretários. Mas eu quero agradecer aos vereadores de estarem também fiscalizando, nos ajudando, porque muitas vezes os nossos servidores não têm a qualificação necessária para habilitar algumas coisas que nós estamos aqui licitando. Então por isso que nós precisamos da ajuda da população para nos ajudar a fiscalizar, para que a gente possa fazer cada dia mais e melhor a nossa gente. Então agradeço a todos vocês, desculpe eu me alongar, mas eu preciso explicar e vocês repassarem, vocês são formadores de opinião, repassem isso à população. Vamos mostrar os direitos, né, que cada um tem, mas as responsabilidades que a sociedade precisa também ter, porque nós não conseguimos, não há prefeito nenhum nesse país que consiga, na velocidade que a população quer, avançar nas melhorias. Até porque esse tal de licitação e tal desses troços, como é enrolado para as coisas andar e funcionar. Então, vamos ajeitar a nossa cidade, vamos fazer um plano diretor adequado ao nosso momento, né, e à nossa realidade que vem de hoje, mas para o futuro, para que a gente faça a nossa cidade avançar de uma forma organizada e que todos ganhem com isso, acima de tudo a qualidade tão importante e necessária que todos querem, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, prefeito Marcelo. Boa tarde a todos. Nós fazemos parte de um grupo de profissionais, mas hoje estamos aqui eu e o Ademir, eu arquiteto urbanista, trabalho com planejamento urbano já há alguns anos, desde 2005, um pouquinho antes da obrigatoriedade do Paraná, né, de 2006, que todos os municípios do Paraná tivessem plano diretor. Isso acontece em 2 estados somente, São Paulo e o Paraná, e um pouquinho, bem depois, né, de 2001, que é a lei do plano diretor e o Estatuto da Cidade. Nós trabalhamos em diversos municípios da região sudoeste do Paraná e alguns aqui da região oeste. Trabalhamos há um tempo atrás um convênio com o Detran do Paraná, com um projeto de sinalização de trânsito, né? Então foi ali que a gente acabou nos conhecendo e que foi a indicação do Paraná Cidade. Participamos de um pleito licitatório, como todos e várias empresas participaram naquele dia, né? E como foi um pregão presencial, ganhou quem apresentou o melhor preço. A Mobile, então, foi a vencedora do pleito e hoje nós estamos aqui para fazer a audiência pública inaugural do plano diretor. Essa audiência, ela vai tratar da mobilização. Como deverá ser feita todas as outras audiências públicas, que faltam 3, e como serão feitas as oficinas temáticas, tá? Então, ao longo do processo eu vou conversando com vocês
Vou passar uma apresentação breve dos marcos legais e quais são os objetos da alteração do plano diretor, e depois nós vamos falar do cronograma e das fases e das datas que serão, né, realizados os próximos eventos. Temos também logo em seguida um debate, tá? Todos que receberam uma fichinha de sugestões, por favor, preencham. Vocês são moradores, vocês vivenciam em Assis, vocês sabem qual será o melhor horário, a melhor forma de que a gente traga a população. Como o prefeito disse, e o próprio Juan já falou, o plano diretor não é feito em portas fechadas. Nós precisamos ouvir a população. E esses são os momentos, nas oficinas e nas audiências públicas. Então, essas fichas que vocês têm, por gentileza, escrevam a sugestão de vocês. Como está a sociedade civil organizada, bem representada aqui, nós queremos que pelo menos 10 pudessem fazer parte do debate, tá? Todas as fichas vão ser recolhidas, todas vão ser avaliadas, mas para o debate, mais ou menos 10 pessoas. Até por causa do horário, senão nós vamos ficar aqui até altas horas, não é essa a nossa ideia, né? Então, eu vou iniciar. Por gentileza, todos deveriam ou devem assinar a lista de presença que está lá na frente. Se não assinou na entrada, por favor, na saída. E a questão das fichas que nós precisamos recolher depois, tá? Então, o marco legal e a pauta de hoje, nós vamos falar do que é plano diretor. Muitos sabem, outros nunca ouviram falar. Vamos falar da parte do objeto da revisão, do porquê fazer a revisão do plano diretor e como eu, cidadão, posso contribuir com a elaboração do plano, o cronograma e a abertura de um canal de comunicação. Como é que vai ser esse canal de comunicação, que já foi aberto pela Prefeitura, que logo depois eu vou passar para vocês, e o debate, como já mencionado. O plano diretor nada mais é do que um instrumento legal com diversas leis, né? A gente chama que plano diretor é a lei mãe do município, mas ela é um instrumento legal onde nós conseguimos transformar uma política urbanística, uma linguagem acessível e transpor a realidade municipal num instrumento, tá? Nós vamos falar de vários setores, de vários segmentos, de vários aspectos. E isso tudo a gente consegue elencar e nortear dentro do plano diretor. Quando se fala em desenvolvimento urbano, pergunta-se, né, qual é o conjunto de políticas que faz parte. Desde a política urbana, a política urbana é como a cidade se estrutura e cresce. Eu acho que é o maior problema hoje nas cidades, é como ela está crescendo. Então, a urbanização desenfreada, o crescimento, os loteamentos, as áreas irregulares, o tamanho dos lotes, os parâmetros urbanísticos, enfim, uma dezena de informações que estão ali na política urbana e que a gente precisa rever. Nós temos também a parte do saneamento ambiental, que são serviços públicos que garantem a salubridade da população. Como é que está hoje os serviços que prestam água, esgoto, lixo, as águas fluviais para onde vão? Porque é uma cidade plana, diferente da região onde eu moro, que é na região de Francisco Beltrão, Pato Branco, uma cidade de morro, né, que todo mundo diz que moramos pendurados. Verdade, moramos mesmo. Habitação, a função primária, primeira, de como morar e morar bem. E o transporte, esse é um marco hoje, porque o transporte, ele não é um modal único. Todo mundo usa o carro, e o carro já não atende mais a nossa realidade urbana. Então, nós temos outros modais, e esses modais têm que fazer parte do nosso dia a dia, porque todo mundo aqui se mobiliza, faz um movimento de mobilizar-se, né? Você levanta e vai para o trabalho, volta para casa, você vai para a escola, você volta, você precisa ir para a saúde, para a educação, você está se locomovendo, então isso é uma mobilidade. E a parte de acessibilidade também, você precisa de calçada, de ruas para andar. Então, nós precisamos saber
e ver como está estruturado toda essa parte de transporte da cidade. Como eu comentei, as cidades estão crescendo um absurdo. E ela acabou ficando dividida em 3 formas. Tá? Nós temos ali a cidade legal, rica, com toda a infraestrutura. Tudo funcionando perfeitamente, dentro da mesma cidade. Né? Tem os bairros assim um pouquinho melhores, que tem tudo. E aí nós temos a cidade ilegal, pobre, né? E que não tem toda a infraestrutura que a gente precisa. Então ela é precária. E aí vem a que está ganhando créditos e trazendo muitas dores de cabeça para a área da engenharia e da arquitetura, que é a questão da urbanização selvagem de alto risco. É em beiras de morro, sob, baixo, beiras de rios, áreas de vegetação permanente. Então nós estamos fazendo uma parte de predadores, né? Estamos invadindo e estragando e destruindo tudo. Então essa é a mais nova de todas. E eu falei esses 3 itens, isso acontece dentro de uma só cidade. E de repente, se a gente for olhar, então a gente consegue dividir mais um pouquinho, né? Quem trabalha aqui, vocês são estudantes de arquitetura? São arquitetos? Então, mais ou menos vocês entenderam o que eu estou falando, né? Marco legal da reforma urbana. 2 conceitos fundamentais que já vem norteando o desenvolvimento. Um é a função social da propriedade da cidade, que é o de morar e morar com qualidade, e o sustentabilidade no desenvolvimento. Não basta ser um município normal, ele tem que ser sustentável. Nós temos que criar formas de se autossustentar dentro com aquilo que nós temos de bom no nosso município. Então a sustentabilidade ela é importante. O Estatuto das Cidades, um marco legal, é de 2001. Mas ficou ali, ó, quase 10 anos no Congresso estudando, vamos votar, não vamos votar. Igual está acontecendo hoje, né? Vamos votar, não vamos votar. E assim ficou 10 anos lá votando e trabalhando. Mas, enfim, saiu e conseguiu definir algumas diretrizes para que pudesse caminhar com as próprias pernas, né? E ali ele ditou algumas regras. Quem faz o que na federal, no estadual, no municipal. E, lógico, estourou para o municipal fazer tudo. Como disse o prefeito, sempre acaba na ponta mais fraca. Isso tudo já vem de muito antigo, né? Desde do artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que ditava lá algumas regras para que a gente pudesse tratar da política, o que seriam as diretrizes, como iria funcionar, e um deles era o plano diretor. Mas lá na carta diz que é para 20 mil habitantes. Isso a nível federal. O Paraná resolveu, lá em 2006, que todos, não importasse o número de habitantes, tivesse o plano diretor. Então, ele optou para que o Paraná crescesse sustentável, né? Ele fez esse trabalho de todo mundo fazer o plano diretor, municípios de 3, de 4, de 20, de 30, de 500, tantos mil habitantes, todos têm que fazer. Ao meio do caminho, algumas diretrizes, outras leis foram incorporando e vendo a necessidade de se trabalhar. A mais nova delas, né, seria a de mobilidade urbana, que trabalha a efetivação da Política Nacional da Mobilidade Urbana, que já era para estar de vias de regra funcionando, e todas as prefeituras já deviam ter o seu plano de mobilidade urbana, mas, como não se tinha quem fiscalizava ou como que seria feita essa fiscalização dentro das prefeituras, dentro dos municípios, ela foi prorrogada para 2019. Isso não quer dizer que nós tenhamos que deixá-la ali parada, né? Vamos já trabalhar para trabalhar a cidade desenvolvendo dentro do que manda os parâmetros normais. Temos também a Lei 12.608, que fala sobre a proteção da defesa civil.
Aqui na região de vocês não têm tanto problema como nós, lá na região sudoeste, né? Com alagamento, rios por dentro da cidade, enfim. Daí lá nós temos sérios problemas com a defesa civil. Aqui eu acho que é ventanias, né? Vendaval, alguma coisa nessa área. Mas igual faz parte do plano diretor, né? O planejamento disso tudo. Aí já entrando na lei específica do plano diretor daqui, que ela é de 2007, então ela já está vencida, vamos dizer desta forma, né? Então, desde o artigo 30, que tem os princípios e os objetivos, que veio caminhando desde 2007 até agora, e nós sabemos que 1, 2, 3 anos, as diferenças ou o crescimento é básico. Mas depois de tanto tempo, o crescimento fica latente e percebe-se isso de muito fácil. Então, o que foi planejado, o que foi projetado em 2007, naquele momento estava legal, funcionava a cidade. Hoje já não condiz mais com a realidade da cidade, a gente precisa mudar essa realidade. Então, por isso que precisa ser mexido. E como compete ao município, então ele fez todo o processo que deveria ser feito. E estamos aqui, então, para trabalhar e cumprir, fazer cumprir o que o município deveria fazer. Ou deveria não, ele faz, que é por lei. Alguns problemas que nós temos com a gestão urbana. O planejamento territorial eficaz, ele tem que estar pautado em algumas linhas de pensamento. Algumas linhas de pensamento têm que ficar bem claro. Então, garantir de entendimento pelo poder público municipal da necessidade das ações do planejamento territorial. Então, nós temos que garantir isso, que todo mundo pense da mesma forma. Garantia da participação da população na elaboração e execução de diferentes dispositivos legais criados. Certo? Temos a elaboração de instrumentos legais e urbanísticos claros, condizentes com a realidade do município e de conhecimento da sociedade. Muitos municípios, habitantes, dizem que o plano diretor está sendo feito lá dentro do gabinete. Isso não existe, não tem como fazer isso. Lá atrás, na obrigatoriedade, aconteceu muito plano diretor pronto, né? Receita de bolo pronto, todo mundo tinha que ter, que senão não recebia recurso. E foram lá e foram comprando. E hoje eles estão percebendo a burrada que fizeram e todo mundo está aqui doido agora, tentando fazer uma revisão de plano diretor e estão começando do zero, porque nada condiz com a realidade. Então todas as informações elas têm que ser claras e objetivas e trazer a realidade. Por isso que a gente precisa da população aqui. E temos também a reorganização da estrutura administrativa municipal, dando condições para a ampliação efetiva de tais funcionamentos. Não adianta a gente estruturar somente o município. A própria prefeitura vai ter que vestir uma roupa nova para atender essa demanda nova. Secretarias com nomes que condizem, que nem eu comentava hoje com o Juan, já surgiu a ideia de fazer uma secretaria de mobilidade e trânsito, e que vai abarcar até mesmo a acessibilidade. Então, não é mais parte da obra, de infraestrutura, de planejamento urbano, já é uma secretaria à parte para atender e absorver toda essa função. E agora é o pior de todos. O pior de todos porque eu e o Ademir não moramos aqui na cidade. Tá? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês. Muitos aqui pensam e são Assis. Outros pensam só pelo umbigo. Por entender que todo mundo tem a mesma opinião que você. Isso não pode. Então, nós estamos aqui pela coletividade. Tá? Então, caráter político é uma das resistências e um de caráter é um obstáculo que os setores da sociedade que sempre foram condutores do desenvolvimento urbano sempre lucraram com o modelo de urbanização. Isso está lá atrás, né? Está no passado. Hoje já não é bem assim.
Qualquer coisa que o prefeito for fazer de errado, vai responder, né, prefeito? Não tem jeito. Então, o pensamento vai mudar. De ordem cultural, de comportamento e mentalidade. Esse é o pior de todos, na minha opinião. Porque representa um senso antigo. Aquilo que eu falei antes, eu estou pensando na minha rua, no meu terreno. Eu não posso ir por uma oficina temática de mobilidade urbana e falar, não, a frente da minha rua tem que ter asfalto. A minha calçada tem que ser de um modelo perfeito. Não é o meu. Não existe isso. Existe um município, existe um coletivo por trás disso. Aquilo que o prefeito falou do parque. Quantas pessoas vão utilizar o parque? Que vão usar a rampa do skate? Vamos contar quantas pessoas? É para quem? Qual é o público-alvo? Quem está reclamando? Por que está reclamando? Barulho? Barulho é motivo? Pode ser, dependendo da região. Então a gente tem que definir alguns parâmetros legais também para isso. E para isso serve a revisão. E para isso serve as oficinas e principalmente a participação de todos. Senão a gente não consegue definir aonde pode, o que pode, por que pode, né? Os econômicos, escassez de recursos para que certos objetivos possam ser alcançados. Isso hoje é uma realidade do país, não de Assis. Né? Tem problemas? Tem, mas tem municípios que estão muito piores. Tá? Assis está crescendo e se teve crise, passou ali, né, prefeito? Do ladinho. Tem municípios que não pagam nem a folha dos funcionários. Então a crise chegou e chegou valendo. E para investimento, quando é que vai fazer investimento nesses momentos? Não faça. E as dificuldades gerenciais e técnicas, escassez do quadro técnico da prefeitura, inexistência ou defasagem de sistemas de informação eficiente e burocrático. Hoje, a onda é tecnologia. Municípios pequenos, 5, 8 mil habitantes, estão adaptando, treinando, capacitando os seus servidores dentro de um sistema. Um SIG Web, tipo o que tem em Cascavel, que tem em Guaíra, uma base cartográfica atualizada, demonstrando todo o cadastro, o cadastro imobiliário, se está condizente com o que vocês estão pagando do IPTU, ou se vocês deram entrada em 100 metros e construíram 150 metros, porque vocês estão, de certa forma, é um desvio, é uma irregularidade, né? E esse sistema de gerenciamento, ele pode trazer uma ferramenta para o prefeito, que ele saiba, por exemplo, quantas lâmpadas em quais postes estão queimados, se alguém cortou alguma árvore da área pública, pontos de coleta de lixo reciclável. Ele também consegue gerenciar o transporte coletivo, as agentes de saúde. Ele consegue fazer todo esse processo dentro da sala dele. Graças a Deus, hoje tem tecnologia para isso, mas muitas prefeituras não têm. E ainda sofrem com isso, bastante. Etapas do plano diretor. Na verdade, são 6 etapas. Tá? Nós estamos concluindo hoje a primeira fase, que a gente chama de mobilização, porque foi entregue para a prefeitura um termo, um plano de trabalho, que acho que não está disponível no nosso canal de comunicação, mas com certeza, ao decorrer desta semana, vai ser enviado para ser postado. O que acontece? O plano de trabalho é o cronograma das atividades e a metodologia que vai ser utilizada e as fases que vão ser feitas, todo o processo. A análise temática integrada, que é a segunda fase, nada mais é do que o diagnóstico da cidade. Lendo um pouquinho da história, Assis tinha lá, na década de 70, 130 mil habitantes. Hoje está beirando os 35 mil. Mas vamos fazer um paralelo, 10 anos para trás, para 10 anos para frente. 10 anos para trás, quanto cresceu em população? Quanto diminuiu em população?
Aonde estão as escolas? Aonde estão as creches? Fazendo um raio de abrangência. Todas as escolas estão atendendo o município como um todo? Temos uma lacuna? Isso nós vamos descobrir na análise temática. Arruamento, onde tem calçada, onde tem asfalto, onde precisa de investimento de pavimentação asfáltica. A área de vegetação, principalmente a área de vegetação, a área dos recursos hídricos. Toda a questão econômica do município. A parte, a infraestrutura como um todo, tá? Até a parte de serviços, água, as redes, né, de água, a rede de elétrica, coleta de esgoto, toda a parte tratativa disso tudo, isso a gente conhece na análise temática integrada. Esse trabalho é feito pela consultoria juntamente com a equipe técnica, tá? Então esse é um trabalho de pesquisa e que eu sei que as faculdades contribuem e muito com isso. Quem fez algum tipo de TCC, trabalho de conclusão de curso, e quiser contribuir com o plano diretor em alguma área do município, será muito bem-vindo, para a gente poder trabalhar isso também no plano diretor. Inclusive projetos de investimentos, tá? Não só, tem gente que projeta rodoviárias, né? Um trabalho de TCC, trabalhos bacanas, praças, parques, isso tudo pode contribuir. Objetivo e as proposições. Depois que nós fizermos toda a questão das oficinas, que ela faz parte da ATI, nós vamos juntar, transformar em propostas e projetos e ações. Isso tudo vem depois para a audiência pública, para a gente votar. Concordamos, suprimimos, acrescentamos e passamos então para a legislação urbanística básica, que é a 4ª fase, posterior o plano de ação e investimento, que é o fechamento de tudo com valores. É um PPAzão que a gente chama, para daqui 5 anos, projeta-se para 10 anos, mas se revisa daqui 5 anos. Então, daqui 5 anos pode ser feita uma nova revisão do plano diretor no seu total, tá? Vamos deixar essa abertura, porque municípios que crescem demais, logo, daqui 4 anos, de repente já não é mais a realidade. Já cresceu, já tem alguns argumentos, algumas tratativas que não fazem mais parte do nosso município. Aí, daqui 5 anos a gente pode fazer essa revisão. E o fechamento, que é a Conferência da Cidade de Assis, vai ser criado um conselho. Hoje vocês têm um conselho de plano diretor, com certeza, de desenvolvimento. E esse conselho vai ser o conselho regente, né? Ele é que vai fazer parte de tudo aquilo que ficou fora do plano diretor e que o município precisa de uma intervenção. Esse conselho vai ajudar o município a tomar as decisões para que aconteça. Macrozona. Hoje o município, dentro da legislação, no artigo 31 e no 32, nós temos ali macrozona urbanizável, nós temos área consolidada. Hoje, a área aumentou? Com certeza aumentou. A área consolidada é aquela área que a gente não pode mais mexer, porque já tem toda uma infraestrutura e uma locação. Então, de repente, trabalhar o nome das macrozonas, atualizar esses nomes, criar novas zonas para atender a demanda do município. E assim nós temos ali aquela listinha, né? Temos a de densificação, de expansão, qualificação urbana, adequação e expansão industrial, que é a principal do município, até para trazer mais indústrias. Temos as não urbanizadas, que seriam as áreas de preservação, de proteção de manancial e captação das águas, que é a principal hoje, até por causa do rio, que faz a captação de água. E temos também a zona de expansão dos cemitérios e a macrozona rural. Todas essas zonas fazem parte do objeto a ser revisado. Além de tudo isso,
nós vamos trabalhar o plano de mobilidade urbana, transporte público, carga, descarga e todos os modais. Aqui, graças a Deus, é plano, dá para ter bastante bicicleta, e eu percebi nas ruas que vocês usam a bicicleta, isso é perfeito. Então nós vamos trabalhar essa parte, descobrir a demanda dos deslocamentos, para que a gente faça essa tratativa. Plano de acessibilidade, mapeamento das calçadas e rampas, aonde estão, quantos por cento do município tem calçada, quanto não tem. A acessibilidade, ela tem que caminhar junto com a mobilidade e principalmente com o desenvolvimento. Voltando um pouquinho na questão da mobilidade, antigamente, quando se planejava uma cidade, primeiro se traçava as vias. Depois que as vias estavam traçadas, se surgiu os lotamentos, feita a subdivisão dos lotes, enfim. Hoje em dia, primeiro surge um loteamento, e aí de alguma forma a via tem que chegar até lá. Mudou um pouquinho o conceito do que deveria ser correto. Hoje a gente tem via que não tem continuidade, termina dentro de um rio, na beira de um morro, lá na nossa cidade, acaba, do nada tem um morro, acabou, não tem. Aí estão lá imaginando como é que vão fazer para transpor, porque lá do outro lado, tantos metros depois, quilômetros, a rua continua com o mesmo nome. Então, coitado do carteiro, né? Porque para ele, acabou ali. Não, peraí, tem a parte 2, que é lá do outro lado. Tem um morro só. Mas isso é coisa pouca, de repente trabalha um túnel, sei lá. Então, antes de se projetar um loteamento, a gente tem que passar nas vias. Eu acho que ela é o primeiro pensamento, para depois a gente dividir, subdividir esses loteamentos, os lotes, enfim. A questão dos parâmetros urbanísticos. Como está hoje? Qual é o tamanho ideal do lote? Qual é a taxa de impermeabilização, de ocupação? Os parâmetros urbanísticos estão condizentes? Verticalização? Pode 10, 12, 20? Não tem número? Vamos virar uma cidade tipo Camboriú? Vamos crescer, né? Vamos crescer. E aí? Lá nós temos um problema sério. Sombra, 4 horas da tarde, 150 metros de sombra dentro do mar. E a gente ouve aí que ele vai dar um jeito de aumentar a faixa da areia da praia. Tá no Fantástico, não fui eu que falei. Então a gente tenta imaginar como é que ele vai fazer esse trabalho. Tá? Verticalizou, cresceu, tá bonito, é tão bonito olhar para aqueles prédios, né? Mas e aí? O microclima que criou? Os problemas que criaram. O município próximo onde eu moro, Pato Branco, tem 4 quadras, vários prédios. As pessoas de idade não conseguem andar nas ruas, porque a rua é lisa, umidade. E são 2 quadras. Então nós temos que cuidar muito dessa questão dos ventos, insolação. Vamos trabalhar a verticalização? Vamos, é bacana, legal. Aonde? Como? A quadra inteira? Uma face da quadra? Como é que nós vamos trabalhar isso? Vamos planejar isso. Vamos dar uma cara bonita para a cidade, deixar ela bonita de se ver e de se viver. Então os parâmetros, eu acho que é a ferramenta que nós mais vamos trabalhar nas oficinas. E eu preciso, assim, muito, da colaboração de todos para participar. As macrozonas, como eu disse, nós vamos ter que trabalhar algumas, criar novas, e vamos ver, de repente, se criamos um eixo de desenvolvimento misto. Em alguns municípios se cria esse eixo de desenvolvimento misto com a verticalização. Aí você tem tudo numa via. Você tem comércio, você tem residência, você não tem a noite vazia, que a maioria dos centros comerciais, a noite fica vazia e traz o problema de segurança, né? Ou vice-versa, a área somente residencial, que durante o dia está vazio, porque está todo mundo trabalhando, e durante o dia a segurança ali, né? Vamos pensar e juntar essas duas informações para que a gente não deixe uma cidade abandonada nos turnos.
A sistemática, eu acho que algumas das pessoas, ou principalmente os arquitetos ali, já ouviram falar do CPD, né? Do condicionantes, deficiências e potencialidades. Então, os condicionantes. Nós vamos trabalhar, e vocês vão me dizer como é que é essa forma de trabalhar depois no debate, como é que nós vamos identificar as condicionantes, as deficiências e as potencialidades. Qual vai ser a forma de ordenamento no município para trabalhar isso? Em outros municípios menores, se trabalha um questionário junto com as assistências da saúde da família. Elas carregam um questionário, elas são capacitadas para isso e elas chegam até as cidades e conversam com os moradores. Em outros, traz as pessoas, né, para uma janta, um almoço, e tentam fazer com que todos participem, e mesmo comendo à vontade, lá o povo teima em não participar. Mas são formas. Como que aqui funciona? Quando a gente quer ouvir a população, enquetes. Hoje a internet está aí, né? A gente pode fazer enquete. Nós já abrimos um canal de comunicação para isso. Agora vamos divulgar para ver se vai funcionar. Mas nós temos que descobrir uma forma de que o maior número de pessoas venha nos dizer o que temos de condicionante que hoje tem no município e que precisa melhorar e trabalhar. As deficiências, tudo que está ruim. E as potencialidades. O município poderia explorar melhor isso para ter uma vida diferente, um olhar diferente. Então, são figuras com restrições, impedimentos e obrigatoriedades. Os condicionantes é aquilo que a gente não pode mexer muito, né? A questão de manutenção, de preservação, de conservação, mas que está ali, existe, precisa e está meio que abandonado, mas se você dá uma paginada a gente consegue melhorar. As deficiências são de caráter negativo, que desempenho de função urbana e que significa um estrangulamento, e ela tem várias funções de caráter diferenciados. E a potencialidade, recursos ou vantagens que ainda não foram aproveitadas. Nós trabalhamos num município chamado Coronel Domingos Soares, não sei se algum de vocês conhecem, tem 18 cachoeiras, lindas, maravilhosas. Está lá. Não é usado para o turismo, e outros que vão, que conhecem, que sabem, que alguém comentou, consegue uma permissão, vai lá dar uma olhada. Mas poderia ser usado isso para o bem do município. De alguma forma, seria legal. Então, condicionantes que gerem uma demanda de manutenção e preservação, as deficiências que gerem uma demanda de recuperação e melhoria, e a potencialidade que gere uma demanda de inovação. Então, são 3 informações que nós temos que descobrir no município, em todas as áreas, em todos os aspectos. E, enfim, a participação popular. Que vocês viram que ao longo da fala né? Por favor, participe, vocês, eu preciso de ouvir vocês. A prefeitura, ela sabe os problemas, ela só consegue dar conta de atrás de corrigir problemas. É pouco que ela consegue fazer com a demanda que tem. Então agora é o momento de nós planejarmos a prefeitura ou o município para depois ser fiscalizado, monitorado, preservado, além da prefeitura, por todos nós. Querendo ou não, nós moramos na cidade, né? Nós precisamos, nossos filhos normalmente vão usar um parque, aquele parque lá. De repente eu fui lá e assinei a lista, né? Depois o meu filho vai usar. Então, vamos pensar a cidade diferente. As audiências públicas, elas representam um encontro entre o poder público e o gestor da cidade. Principalmente com a sociedade civil organizada. Porque vocês estão representando uma demanda de população que, assim como votaram no prefeito e esperam dele, vocês que representam os segmentos da sociedade têm por trás várias pessoas, assim como os vereadores. Então, quantos votaram no vereador A ou no vereador B? Como é que esse vereador vai trazer esses
eleitores para participar. Como que vocês vão trazer todos os que vocês estão aqui representando para o debate? Tá? Para os próximos debates, né? Então é um convite, nós estamos aqui fazendo isso, um convite para a participação da comunidade, para a gente poder ter essa informação, os debates, discussões e avaliações, e o canal de comunicação com a população e a disposição de materiais produzidos na revisão do plano diretor. Tudo que for tratado do plano diretor vai ficar nesse canal que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Então todas as informações estão lá, e o e-mail para vocês passarem para a gente sugestões. Os eventos serão externos. São 4 audiências públicas, incluindo esta de hoje, e mais 4 oficinas temáticas. Então, nós vamos ter 8 momentos de participação popular. Se, ao longo do caminho, ou vocês que estão representando aqui um grupo de segmento, acharem que a gente precisa fazer mais em algum local determinado, vocês vão nos falar, e aí as fichinhas estão para sugestão. No cronograma eu vou passar as etapas e vocês já vão avaliando essas informações para depois a gente discutir. Então nós teremos 4 oficinas temáticas que vamos tratar de mobilidade urbana, meio ambiente, uso e ocupação do solo e infraestrutura. Dentro de cada uma dessas tem vários outros segmentos. E vamos ter 4 audiências públicas e a conferência da cidade, que será o marco final da revisão do plano diretor. Já falei. Então a participação, os eixos temáticos, são mais ou menos 7 dentro das oficinas, dentro dos marcos, dos nomes principais, né? Nós temos o ordenamento do território, habitação, mobilidade e acessibilidade, aspectos econômicos, patrimônio natural e cultural, desenvolvimento sustentável e a gestão urbana. E agora sim, então, o cronograma. Estão conseguindo visualizar lá de trás? Bem, até eu estou com dificuldade de visualizar daqui, mas tudo bem. Então, dia 5, que é o primeiro, dia 5, audiência pública. Dia 23 de fevereiro, será a oficina técnica temática de mobilidade urbana. O que nós vamos tratar nessa oficina? Teremos um mediador, que vai explanar sobre o que é mobilidade urbana, e logo em seguida nós vamos formar grupos. Aqui está marcado 4 grupos, mas se na hora surgir algum outro grupo necessário para o município, a gente cria lá na hora. Mas nós vamos falar de transporte urbano, itinerário e os pontos de parada, sistema viário, sentidos únicos de circulação, logística, ciclovias e calçadas. Então esse é o próximo, no dia 23 de fevereiro. O local, aqui mesmo na prefeitura, tá? Horário. A priori a gente tinha marcado para as 2 da tarde, que era um horário mediano para todo mundo. Nem de manhã, nem de noite, nem no meio da tarde, 2 horas da tarde. Logo depois que eu passar para o debate, a gente estuda esse horário. Qual seria o melhor horário para fazer essas oficinas? Tá? E aí, dependendo se vocês acharem que essa próxima não ficaria legal para as 14 horas, como já está marcado ali, ó, a gente pode trabalhar outro horário. Tá? A segunda oficina, ela está com uma previsão entre 5 e 9 de março. A gente ainda não fechou, nós só vamos fechar aqui, ó. Quando concluirmos essa, a gente já agenda a próxima, tá? Até para a gente sentir, porque vai que não dá tempo da gente trabalhar tudo e tem que remarcar, entende? Então a gente já tem ali estabelecido o quanto a gente precisa de tempo para trabalhar a próxima.
Ela vai falar de infraestrutura, habitação, desenvolvimento econômico, e tem alguns grupos, e a gente pode particionar isso também na hora, se vocês sentirem necessidade. Infraestrutura, habitação, regularização fundiária, desenvolvimento econômico, turismo, gestão e estratégias, ciências e tecnologias. A terceira vai falar sobre o macrozoneamento e o ordenamento territorial. Essa também não está agendada exatamente, mas vai acontecer logo depois da segunda. Na definição desta, terminou esta, a gente já define essa aqui, certo? Para a gente não ter muito erro depois de datas. O que nós vamos tratar na terceira oficina? O macrozoneamento, uso e ocupação do município, as zonas urbanas, os parâmetros de ocupação do solo urbano, parâmetro de uso e ocupação do solo, o perímetro urbano, zona de expansão, políticas urbanas, política de desenvolvimento urbano, modelo de cidade em função social da cidade. Esse é extenso, mas como vocês sabem, parâmetro normalmente é números, então a gente consegue trabalhar esses números e seguir. Caso não dê, remarcamos uma próxima reunião. A quarta, que ficaria em torno da primeira semana de abril, que vai tratar de meio ambiente urbano e rural. Trataremos de algumas informações, aquilo que não condiz com o município, porque tem uma relação e é bacana a gente estudar e saber como está e se tem algum ponto em algum... Porque vocês sabem que plano diretor não é só o perímetro urbano, né? Nós estamos falando aqui do território. Então, em algum momento do território pode acontecer alguma daquelas informações e a gente precisa conhecer. Então, temos lá cheias, alagamento, assoreamento, loteamentos, ocupação desordenado, construções em área de risco, desnudamento, coleta seletiva de resíduos sólidos, área de preservação, áreas verdes, conservação do solo, nascentes e fontes. É um tema bastante abrangente também e que segue o mesmo rito. Se não for o suficiente, marcamos uma próxima. Nós vamos trabalhar com mapas que nós temos no município, mapas do que é hoje lei e o que a gente precisa revisar em cima desses mapas, tá? Então, quem já tem os mapas e quiser fazer uso deles no dia, já pode levar marcado, que daí a gente trabalha em cima do mapa. Logo depois nós teremos, então, uma audiência pública, a segunda, que vai tratar dos resultados obtidos. Então, terminamos as oficinas, conclui-se a ATI, que faz o levantamento de tudo, e aí voltamos para a audiência pública para fechar essa questão. Mais uns dias, ali por junho, nós fazemos a terceira, que daí é só diretrizes e proposições, fechamos todos esses detalhes, transformamos em projetos, voltamos para a audiência pública e em seguida trabalhamos o caderno de legislação, volta depois para a audiência pública. Nenhuma delas vão ser feitas e aprovadas sem audiência, tá? Tudo que a gente trabalhar, discutir, vai para a audiência pública. Então, o canal de comunicação. No site da prefeitura, tem lá uma aba escrito serviços na parte de cima. Serviços tem um link chamado plano diretor. Antes não tinha nada naquele link. Agora, se vocês clicarem lá, já tem cronograma, que foi o que eu apresentei aqui, e o que é plano diretor. Uma cartilha básica, para quem não conhece ou para quem precisa saber o que é plano diretor. E logo em seguida vai, acho que amanhã, bem provável, a gente já coloca ali o plano de trabalho. Esse canal de comunicação é uma das formas que a gente está usando para tentar chegar na população. Em cima tem um e-mail, planodiretor.assistchat@yahoo.gmail.com. Este e-mail, toda sugestão, todas as informações, quem tem TCC que quer participar, que quer contribuir com a informação, pode postar ali, tá? Escrevam à vontade, que é um momento
eu tenho a senha, a equipe técnica tem também acesso, a gente precisa saber. Escrevam, vocês são munícipes, vocês têm esse direito de participar. E não tenham medo de falar. Certo? O município é de vocês. A gente precisa trabalhar ele. Então, esse canal de comunicação já está disponível. Certo? Então, lá no site da Prefeitura, na aba Serviços, Plano Diretor. Aí lá tem mais uma aba Revisão do Plano Diretor, se eu não me engano. E aí tem as informações. Então, como já foi mencionado, o Juan, ele é o coordenador da equipe técnica. Todas as informações impressas que vocês queiram trazer para a Prefeitura, vocês podem entregar na Secretaria do Juan, e o Juan nos passa. Eu sou a responsável geral pelo plano diretor, então todas as audiências públicas sou eu que vou fazer. Vou participar, sempre vai vir alguém comigo da empresa, e nas oficinas também terá participação de outros membros da empresa, certo? Então agora o momento de debate. Só vamos fazer umas regrinhas para que a gente consiga ter um bom entendimento aqui, tá? Para realizar o debate, os participantes devem saber falar e saber ouvir, sem interromper o outro. Cada um tem o direito de expor suas ideias, os quais devem ser respeitadas. O tempo disponível para a fala deve ser o mesmo para todos e deve-se evitar que as discussões avancem para um nível pessoal. Como eu já disse antes, nós não estamos aqui para tratar de assuntos pontuais, e sim geral. Então, não é o momento da gente falar de problemas pessoais. Então, nós estamos aqui para falar do plano como um todo. 3 minutos de tempo. Então, vocês têm a fichinha, mais ou menos 10 participantes, 10 membros que nós gostaríamos de ouvir. É pouco? É pouco, mas de repente esses 10 membros têm muito a contribuir e aí o debate pode se alongar e a gente ficar aqui por muito tempo, certo? Então, a principal preocupação, quem estiver falando, a gente vai deixar falar, termina de falar e depois a gente fala, certo? E vamos tentar explanar por 3 minutos no máximo, senão fica muito longo. E ao final, se tivermos muitas informações, a gente vota as melhores e aí a gente, a partir de amanhã ou na quarta, já fica disponível no site como é que vai funcionar todo o processo. E aí eu já coloco lá no cronograma, já corrijo o cronograma também de como nós vamos fazer os eventos, certo? Então, assim, quem se organizou para o debate? Quem quer falar, o microfone já está disponível. Boa tarde a todos, Claudinei Lúcio, representa o NEBAC, também o Rotary, a Associação Comercial e também o Observatório Social. Que realmente as audiências sejam à noite, porque acho que 100% aqui tem os seus compromissos profissionais e é complicado a gente... Iniciando aqui é mais fácil, o ritmo ainda está em segunda ainda, mas depois aumenta muito, né? E que além do canal de e-mail, que o município, através do Claudenir e da imprensa, usasse o Face da Prefeitura para essas divulgações mais intensas, que aceitasse também os comentários ali, que às vezes também o acesso é mais rápido para aquele que dá opinião, somente o e-mail, né? E também usar as escolas, faculdades, o IFPR aqui, como um centro coletor de ideias. E usar a Marineide aqui do núcleo, e também a Fátima estava agora há pouco, usar as escolas do interior, eu trabalho na escola do interior, como sede de ideias também, de levar uma equipe junto ao núcleo da secretaria e fazer uma oficina bem rápida de como coletar essas ideias, o que é o plano diretor, né? E também fazer um convite direto às entidades. Nós está indo em dormência, né, Paulinho? O CODEAC, nós temos 48 instituições cadastradas dentro do CODEAC, ele está em dormência, e nós temos acesso direto, é um canal de comunicação, inclusive até ajudei no convite com o Antônio, né, os clubes de serviço. Está eu e o Tasqueto aqui, nós somos, acho que, os únicos que participamos do primeiro plano diretor, lá em 2007, ajudamos a criar o plano diretor. Até então, nossa região tinha pouquíssimo, acho que era o primeiro, né, Tasqueto, da nossa região, né. Tivemos algumas discussões com a empresa, que foi meio devagar, demos um empurrão, uns encostão, mas aconteceu. Muita coisa se mudou, teve a parte urbanística, teve outras audiências para mudar algumas coisas, mas é o caminhar do plano, né? E
ele demanda sim tempo, demanda estudo, porque o que você resulta vai depois lá na Câmara Municipal. É outro embate também. Tudo que se decide na audiência é uma situação. Chega na Câmara, é uma outra situação de conversa, de convencimento dos vereadores, tem coisas que eles não vão concordar. Aí essa comissão formada depois do plano diretor tem que também fazer o trabalho junto à Câmara de convencimento também. Isso é natural. Uma outra coisa também que eu peço à administração pública, assim que formamos aquela comissão municipal, que é lá na última audiência, era para se fazer revisão depois de 5 anos. Não foi feito, né, Tasqueto? Não foi feito. E o que aconteceu com a parte civil? Ela foi esquecida e também uma meia culpa também da sociedade civil. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi mais. E aí o que aconteceu? A Comissão Municipal acabou gerenciando ou não gerenciando as atividades do plano diretor, né? Então é importante as pessoas que foram lá no final escolhida, que realmente têm comprometimento. Vamos supor, a SIAC vai ter lá um membro representativo, que o município cobre da SIAC que essa pessoa venha, né? Não é somente estar num conselho, que é uma coisa muito séria quando você participa de um conselho, não participar, você está omitindo informações. E também que se colocasse nesse canal direto do município, o plano diretor antigo, para ter um referencial, e também as 9 leis complementares, que foi mandado para a Câmara na época. Houve-se alterações ao longo do período, são 10 anos, né? Para quem for, a hora que dá alguma sugestão, ter um referencial. Principalmente o pessoal de arquitetura, porque tem acho que todos ali nenhum estavam na época do primeiro. Nenhum, nem o Juan, né? Não estavam ali. Então, quer dizer, é um referencial, tem muitas coisas. Um exemplo, não sei se você lembra, aí na época do Fabiano, a testada de calçada era 10 metros no Jardim Europa, teve-se uma audiência pública aqui nesse espaço para diminuir para 7,5. Houve bastante polêmica e tal, foi aprovado. Quer dizer, são coisas que mexem com o nosso dia a dia, né? Então seria isso. Boa tarde a todos. Juan, Silmar, Ademir, nossa presidente Vera, colegas vereadores. Bom, em relação à participação nas audiências públicas, nós acreditamos que é preciso participe. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. A participação nas audiências públicas para contribuir nas discussões e na elaboração das propostas para que possamos alcançar o máximo de eficiência na elaboração do nosso plano diretor. Nesta primeira reunião, nesta primeira revisão, aliás, convites individuais. Eu acho que o grande problema nosso é fazer com que a população venha. Nós, ao longo da história, estamos no nosso 3º mandato de vereador, ao longo de 25 anos, não foram mandatos sucessivos. Eu estou há 25 anos na vida pública, já tive a oportunidade de passar por outros cargos dentro da administração, e a grande dificuldade que nós temos é trazermos gente para participarem das audiências públicas. Não há uma consciência ainda na sociedade civil que ela tem também responsabilidade e que deva participar das audiências públicas. Aí eu acho que, para que nós possamos fazer isso, nós devemos fazer convites individuais para pessoas, empresas, entidades e todos aqueles segmentos organizados. Ampla divulgação nas mídias existentes. Hoje é muito fácil, tem muito. Nós temos as emissoras de rádio, mas as redes sociais são bastante eficientes também para que nós possamos fazer e fazermos uma mobilização geral. Acho que é responsabilidade de cada um de nós fazermos com que nós possamos trazer gente, para que nós possamos de fato elaborarmos um plano diretor capaz de corresponder às nossas necessidades nos próximos anos. Em relação ao que o colega Cezinha Lulu colocou em relação à redução do tamanho dos terrenos, nós já temos um limite de 150 metros quadrados. Nós temos uma lei federal que determina uma testada mínima de 5 metros. Quer dizer, nós já tivemos oportunidade de apresentarmos sugestões e indicações, de participarmos das mudanças do nosso plano diretor em alguns lugares, quando se diz respeito à utilização do solo urbano e a fração dos nossos lotes. Nós temos um lote mínimo de 150 metros para Assis Chateaubriand. Quer dizer, uma testada mínima de 6.
isso para divisão. Eu acho que é um lote pequeno, são 150 metros quadrados. Tá, 200 metros quando se diz respeito a novos loteamentos. Não, a divisão dos lotes, ela é possível. Um exemplo, na minha comunidade, Jardim Progresso e outros bairros, lotes que nós tínhamos aqui um problema. Os nossos lotes, no nosso plano piloto, nós temos terrenos de 40 metros de profundidade. Há aí um desperdício de terrenos. Mas o pessoal que trabalha na área, nós também trabalhamos na área de construção e sabemos da dificuldade de se edificar casas com terrenos com uma largura menor que 6 metros. É terrível fazer casa assim mesmo. Em terreno de 6 metros já dá um trabalho danado. Você faz aquele troço comprido com uma dificuldade, o telhado fica alto, você não consegue fazer. Então, eu acho que terrenos para loteamentos novos, de 200 metros quadrados, com uma testada de 10, com profundidade de 20, estaria de bom tamanho. Claro que é uma discussão que nós temos que abrir, porque para a divisão de terrenos nós temos a oportunidade de fazermos em até 6, né, no mínimo de testada, mas é claro, são lotes com 40, e aonde não permite a divisão em alguns bairros aonde os lotes são menores, como o Panorama Jussara, o Casa Grande, que não pode. Mas tá, são assuntos que nós temos que resolver e discutirmos também no nosso plano de diretor. Eu tenho, claro que desde a nomeação pelo prefeito, eu tenho estudado, eu tenho o livro, né, o Estatuto das Cidades, e tenho buscado ler muitas vezes, me aprofundar nos temas, para que nós possamos de fato fazermos com que nós tenhamos nessa revisão um plano diretor, se não para 10 anos, mas para 5 anos, né? E que nós possamos discutir esses assuntos todos, mas nós precisamos trazer a sociedade para ajudarmos, porque se nós ficarmos só a Câmara de Vereadores, a sociedade, os secretários, o pessoal, algumas entidades vêm com seus representantes, mas nós precisamos trazer a população, aquele que no dia a dia sofre das dificuldades, para sair do Bela Vista, para sair lá do Cheio da Itaipu, do fundo do Araçá, para também trazer a sua opinião e as suas necessidades. Então, eu acho que nós precisamos divulgar, Juan, buscarmos uma divulgação bastante grande, para que nós possamos trazer todos os segmentos da nossa cidade, para que nós possamos discutir e aprofundarmos. Nós temos um ano, aí quase um ano inteiro para fazermos isso, e queremos aproveitar a competência da empresa, que desde o início nós temos visto, né, o conhecimento que a Silmara tem trazido, e esta empresa que tem apresentado boas condições no nosso entendimento até aqui, para que nós possamos elaborar um bom plano diretor, e é isso que nós queremos. Trazemos o pessoal da arquitetura, da engenharia. Hoje convidei minha filha, ela disse que não podia vir, ela é engenheira de produção e designer de interiores. Meu neto, que estuda engenharia civil, também disse a ele: vamos lá, menino, é hora de aparecer, é hora de participar, para começar a discutir os problemas da nossa cidade. Por quê? Que nós ouvimos muito isso, não só no que diz respeito ao plano diretor, mas há tantos outros assuntos que requer as audiências públicas. A população reclama, mas quando deve participar de uma audiência pública, não vem. Então nós precisamos criar esse hábito da população de participar das audiências públicas, porque quase que tudo hoje tem que ser decidido através de audiências públicas em todos os segmentos da administração pública, e a participação popular da sociedade é muito importante. Obrigado, hein? Desculpa a extensão, né? Mas a gente gostaria de explanar para vocês, sim, que amanhã a gente vai ter uma reunião e nós vamos falar principalmente sobre a questão da discussão do plano diretor, e vamos trazer nas próximas audiências as ideias, né? Como nós temos um pouquinho mais de conhecimento técnico, obviamente, para a gente poder auxiliar vocês nessa parte, e a gente está à disposição também até da população, se eles precisarem de mais alguma dúvida. Sobre a questão de explanação para a sociedade também, eu achei legal a ideia do Claudinei de colocar o plano diretor, porque muita gente não sabe. Aquela explanação que vocês colocaram, explicando o que é o plano diretor, já dá para dar uma ótima ideia para as pessoas mais leigas, e principalmente quem tem um pouco mais de interesse para entrar nas leis que foram feitas, né, em 2007, para que eles possam acessar isso, para eles poderem ver a diferença e o crescimento que a nossa cidade está tendo, né, para a gente poder fazer essas colocações, para a gente conseguir ter um plano
aí para 10 anos melhor do que foi feito anteriormente. Então a gente se coloca à disposição e nós vamos com certeza participar dessas audiências. Era isso. E das oficinas também, obrigada. Horário, qual seria o horário melhor? Então, a gente estava discutindo ali antes, a maioria, né, sai do comércio ali umas 18 horas. Se a gente conseguisse, todo mundo se organizasse 18h30, às 19 horas, eu acredito que seria um horário correto. E a gente também estava até em dúvida, Silmara, sobre essa questão das 2 horas. Não é pouco tempo, você já tem, obviamente, uma dinâmica para que não ultrapasse essas 2 horas, porque se a gente mudasse para a noite, esse também seria, né, dá para trabalhar mais, porque a gente tem uma extensão maior de tempo, mas não, né, só para as pessoas se organizarem, as famílias e tudo mais. Sim, com certeza, a gente pode trabalhar um horário mais descansado. Tá, obrigada. A gente agradece a colaboração também da Francismara, né? E, então, assim, é isso mesmo, sabe? A gente quer, e na verdade fizemos até intencionalmente essa situação deste horário, para quê? Para que a gente possa sentir, não o que nós queremos, o que a população precisa. Então, eu acredito que assim, conseguimos conciliar, acredito isso, né, Silmara, sem problemas, a gente poder conciliar ali entre 18h30 e 19 horas, sem problemas, e precisamos que vocês sejam propagadores dessa situação, de movimentar realmente essas pessoas para que possam vir mesmo. Tanto é que assim, até propriamente internamente, nossa aqui, do município, a gente também vai buscar meios mais eficientes também, né, para que possa ser feita essa situação, e vamos com certeza contemplar essa situação de alterar o horário, né, e queremos firmar um compromisso com vocês, vamos flexibilizar a questão do horário também, sem problema, e acredito como a Silmara já havia colocado antes, a proposta inicial é 2 horas, mas nada impede de se delongar lá por 2h30, 3 horas, vai depender, ou até remarcar uma nova reunião, né, Silmara, para que a gente possa exaurir por completo esse assunto, né? Então, o que a gente pede, esse compromisso com vocês é para que vocês nos ajudem a propagar essa situação também, principalmente por meio do núcleo, por meio da ASIAC, por meio dos clubes de serviços também, né? Até na verdade esses convites nós fizemos por classe, por quê? A gente vê assim, vamos procurar também se antecipar um pouco mais, mesmo que foi já semana passada, né, que nós fizemos os convites, mas vamos procurar nos antecipar um pouco mais, porque às vezes, assim, do núcleo deles, ali, às vezes a gente não tem toda a informação de todos os nomes individualizados de cada pessoa. E sendo assim, se a gente colocar, que nem o Claudinei, tem contato direto com todo o pessoal das entidades, às vezes ali ele já tem um grupo específico da Unebac, vocês têm do núcleo, o pessoal da SIAC já tem por setor, o pessoal da Emater, o pessoal do IFPR já tem grupos específicos para que isso possa ser feito. Então a gente solicita para que todos vocês também sejam propagadores nesse sentido também, né? E como o Odilo colocou essa situação aqui, a gente quer isso mesmo, nós queremos ouvir os pontos que nós temos pró e os pontos que nós temos contrários. Eu acho que aqui nós estamos numa sociedade organizada e queremos discutir o melhor para o nosso município. O Odilo, acho que quer fazer mais alguma colocação, Odilo? Para a gente colocar essa situação só para ficar gravado aqui, o vereador Odilo pediu para que não fosse na segunda-feira. E a gente cobra um pouquinho mais vocês ainda, porque a gente queria que os 3 vereadores estivessem aqui. Infelizmente só estavam vocês, que a gente agradece a presença de vocês estarem aqui com a responsabilidade de participar nessa revisão. O Odilo me antecedeu na secretaria, né, Odilo? Então ele fala com propriedade mesmo, porque ele me antecedeu na secretaria. E é apto, é um vereador capacitado para poder estar vindo aqui à frente também desenvolver toda essa situação e essa temática, e a gente quer isso mesmo. Então a gente vai colocar todo esse comparativo também, tá, no link da prefeitura, essas informações que ficaram, na verdade, pendentes, porque na verdade é uma construção que a gente queria também ouvir essa situação de vocês, porque a gente quer ver que a população, o núcleo, a SIAC e os clubes de serviço estejam realmente inteirados com tudo isso. Então são demandas já esperadas por nós. Vou passar para a Silmara agora. Bem, nós tínhamos que começar em algum horário, né? Então nós escolhemos as 2 horas. Então as próximas vamos fazer às 19 horas, tá? Dia 23 cai numa sexta-feira, tá? Então a próxima vai cair numa sexta, não vai ser numa segunda, mas vai ser numa sexta. Até por questão de logística nossa agora, para esses dias, de repente a próxima a gente faz no dia, né? A gente já decide
qual seria o melhor dia para a próxima oficina. Então, de demanda, alguém mais alguma sugestão? Pelo que eu entendi, canal de comunicação, o que a gente já está usando, agora falta o boca a boca, né? E aí é mais a questão de vocês, munícipes. Horário, então nós vamos fazer às 19 horas. O local, eu vou estudar melhor como é o local, porque nós vamos precisar separar em grupos. E aí nós vamos trabalhar com mapas. Aqui eu creio que a gente não vai conseguir. E aí é onde a gente conta com a ajuda até mesmo das escolas ou das entidades para que possam nos acolher nesses dias ou nessas noites, né? Tá, pessoal, só fazer um lembretezinho rápido, né, antes que eu esqueça. Depois, se o pessoal puder fazer a gentileza de depois assinar a ata para nós, fazendo um grande favor, porque para nós é de muita importância, né, que vocês façam isso também. Vamos passar a palavra aqui, inclusive, para a Mari, que é chefe do Núcleo Regional de Educação, que quer fazer uma contribuição também e uma complementação. É só reforçar, boa tarde, né, a todos, reforçar o que o Claudinei Lúcio mencionou aqui, que é possível que as nossas escolas, né, façam o seu papel. É mais fácil no Regional de Educação levar até as escolas esse conhecimento. Então eu preciso que nos leve um convite bem descrito para que a gente, por meio de malote, né, divulgue nos 4 cantos do município as nossas escolas estaduais a todos os pais. E concomitante a este convite, não sei se é possível um questionário, algo que leve os pais que vão ler o convite a fazer um xizinho lá no que ele está mais sentindo no bairro dele que precisa ser melhorado, né? Então, alguma coisa, calçadas que estão desuniformes, é muito buraco, é muito quebra-mola, falta dele, enfim, é entulho, o que está impossibilitando, de repente, o tráfego, o que está impossibilitando que as pessoas tenham, né, um trajeto um pouco mais, de repente, iluminado, mais seguro, né? Então, lá no bairro isso pode acontecer, mas eles não vêm para a reunião. Então, por meio de um questionário, viabiliza um certo diagnóstico. Então, fazendo um xizinho ali, depois tabula isso e vocês vão ter um retorno melhor dos 4 cantos dos municípios. Estamos à disposição para atender, né, a nossa rede, a gente atende a todas, a municipal, particular, a estadual. Eu acho que a gente consegue atingir a todos os 4 cantos aí do município de Assis. Estamos à disposição sempre para essa parceria. Muito obrigado, Mari, pela colaboração. E é isso mesmo, para vocês verem que assim, surgiu uma baita ideia, né? Acredito que é uma forma da gente fazer os 4 cantos do município participar de uma forma simples, objetiva, com checklist, né? Acho que um checklist simples que a gente consegue, através de 3, 4, 5 xizinhos ali, identificar a problemática que nós temos em diferentes bairros do nosso município. Né? Entendemos que tem algumas localidades que existem deficiências de alguns tipos de infraestrutura e outros não, mas essa realidade é que a gente vai conseguir nos 4 cantos do município. Para vocês verem como é importante essa participação. Por isso que, assim, de início até vocês foram convidados para isso, porque realmente é essa a situação. Vocês são formadores de opinião e trazem a solução para nós. Então, se for sendo participativo, é muito mais fácil da gente conseguir resolver o problema todos nós juntos, para que fique mais claro. Assim, é uma coisa tão simples, mas assim, não passou pela minha cabeça, não sei se a Silmara já tinha vivenciado isso em algum outro município ou não, e é dessa forma, é da forma que a gente vai estar conduzindo o nosso plano diretor. Essa foi a primeira audiência pública, mesmo que nós já iniciamos os trabalhos desde o ano passado, né? Nós já encaminhamos os planos municipais que nós temos para a empresa, eles já fizeram algumas análises também. Então, assim, o plano está acontecendo, porém, a primeira audiência pública é essa, para que a gente possa ser mais participativos ainda. E ficamos sim, Mari, com certeza com esse compromisso de poder fazer esse checklist para que a gente possa encaminhar. Excelente ideia, foi de grande valor a colocação de todos vocês, né? E a gente fica grato por ter tantas informações simples e ao mesmo tempo tão importantes, para que a gente possa caminhar melhor e vislumbrar melhor as necessidades e o anseio da nossa população, tá bom? Muito obrigado. Vou passar para a Silmara, se ela tiver mais alguma colocação complementar para fazer, para que a gente possa encerrar também essa primeira audiência pública. Então, só mais uma colocação, os mapas que nós vamos tratar de mobilidade urbana e o plano diretor vai ficar disponível então naquele canal de comunicação.
vocês do grupo já podem trabalhar algumas coisas, né? Trazer um pré-projeto para a audiência. Caso vocês tenham alguém que queira fazer uma explanação em função de algum dos temas, fiquem à vontade, a gente programa lá 10, 15 minutinhos para a pessoa fazer uma explanação. De repente alguém para falar de calçada, acessibilidade, alguém para falar do sistema viário. Nós vamos ter um mentor que vai falar sobre a mobilidade urbana como um todo, mas tem algum específico que o município tem mais necessidade, vocês podem trazer e lá no dia a gente conversa. Então nós vamos rever os horários, o local. Fiquem atentos ao site da Prefeitura, ao Facebook da Prefeitura, data e horário certinho. E, por favor, levem essa informação para todo mundo, os 4 pontos. Como você falou do questionário, a gente costuma fazer em municípios pequenos, de 3, 4 mil habitantes, eles usam essa forma. É uma forma de falar com todo mundo, né? Nós podemos usar também, usando o canal da educação, fica bacana, perfeito. Os alunos levam para o pai entende e traz de volta. Vem bastante coisa bacana. Então, da minha parte, eu acho que é isso. Mais alguém quer fazer mais alguma colocação? Então, eu agradeço imensamente a presença de todos. Desculpe o horário, mas a gente tinha que ter um horário para começar, então que fosse esse horário, tá? Pelo menos a gente conseguiu trazer um número significativo de pessoas que vão pensar no desenvolvimento sustentável do município. Obrigada.